que aconteceu com a nossa igreja hoje? O povo tá dormindo ainda? Cadê todo mundo? Ó, as crianças já estão vindo aqui pra frente. Bom dia, crianças. Tudo bem? Cheguem mais pra cá, aqui, ó, mais pro meio, pra gente ver vocês. Vem? Anthony, John. Tem mais crianças aí? Cadê todo mundo? Acho que o pessoal tá dormindo ainda. Quem está feliz de vir à igreja hoje, levanta a mão. Só tô vendo uma mão levantada. Quem está feliz de vir à igreja hoje, levanta a mão. Alguém aí feliz de vir à igreja hoje? Mais ou menos? E os adultos estão todos conversando, eles não estão nem escutando o que a gente está falando, crianças. Vocês acreditam? Vocês acreditam que os adultos estão todos conversando na igreja? Quando eles falam para a gente que não é para a gente conversar? Vocês acham que isso é certo? Então hoje eu vou dar autorização para vocês puxarem a orelha do papai e da mamãe se eles estiverem conversando. Combinado? Combinado. Olha só, eu vou contar uma história para vocês hoje a respeito... Ainda tem gente conversando? Sim. Essa história também é para os adultos hoje. É, para as crianças e para os adultos. Então vamos prestar bastante atenção. Bem quietinhos. Então, Mateus e Pedro estavam ouvindo um barulho bem forte. E Pedro perguntou assim: Mateus, o que está acontecendo? E aí ele respondeu: tem um pessoal lá que está discutindo. Vocês sabem o que é discutir? É quando as pessoas estão brigando, falando feio umas com as outras. Eles estavam discutindo. Samantha sabe, vocês viram? Eles estavam discutindo. E aí, Mateus e Pedro foram lá ver o que era que estava acontecendo. Aí, senta aqui, Arthur. Vem cá, Laurinha. Eles estavam discutindo porque os homens, os apóstolos, que eram as pessoas que ajudavam naquela época a falar a respeito de Jesus, eles falaram que eles não queriam levar comida para as viúvas. As viúvas são as mulheres que já tinham perdido o seu marido, o marido já tinha morrido. E eles falaram: a gente não quer levar comida para a viúva, a gente quer falar de Deus para as outras pessoas. E então, Mateus e Pedro foram lá e eles falaram assim: eu tenho uma ideia. Sabe o que eles fizeram? Eles falaram assim: nós vamos encontrar 7 homens. Me ajuda a contar até 7? Bem alto, vamos lá. 7. Opa, 7, parou. De novo, 1, 2 e... 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, agora ali em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, 7. 7 homens. Estes homens iam ficar responsáveis por fazer, sabe o quê? Cuidar daquelas mulheres que tinham perdido seu marido. Eles iam ser os homens que iam levar comida para elas. Sabe, crianças, essa história da Bíblia nos mostra uma coisa. Vocês ajudam papai e a mamãe em casa? Sim, que bom. É verdade, papai e mamãe, eles ajudam? Sim, muito bem. Vocês sabiam que para que tudo funcione bonitinho na casa de vocês, a roupa lavada, o dinheirinho para pagar as contas e comprar as coisas para vocês, a comida que vocês levam para a escola, vocês sabiam que para isso o papai e a mamãe têm que fazer muita coisa boa? Trabalhar, às vezes vocês vão dormir e o papai e a mamãe ainda vão preparar as coisas para vocês. A gente às vezes não vê, não é? A gente reclama, fala: ai, essa comida não tá gostosa. Mas a mamãe e o papai estão lá preparando quando vocês estão dormindo.
É, igual aquele pessoal estava reclamando. Muitas vezes a gente reclama em casa, né? Então, vocês sabiam que também na igreja é a mesma coisa? É, olha só, adultos, essa parte é para todo mundo, hein? Às vezes a gente também reclama aqui na igreja. Ah, porque está faltando isso, está faltando aquilo, que tal pessoa não está fazendo isso, tal pessoa não está fazendo aquilo. Mas a gente esquece, sabe uma coisa? Que para a igreja funcionar todos os sábados e também os dias que funcionam, tem muita gente trabalhando e tem muita gente precisando de ajuda. Vocês querem ver? Lidiane, cadê a Lidiane? Lidiane, Benjamin. O ministério de vocês está precisando de ajuda ou não está? Faz assim ou assim para mim. Tá. Naira, cadê a Naira? Seu ministério das crianças está precisando de ajuda ou não está? Está precisando de ajuda. Cadê o Sérgio? O Sérgio está lá fora? Vou perguntar para o Ronald, então. Ronald, o ministério de vocês está precisando de ajuda ou não está? Sim, ó, o Carlos lá também. Muito bem. Ó, o Sérgio chegou. Noaide, na música, estamos precisando de ajuda ou não? Estamos precisando. Lá em cima, o pessoal do som, estão precisando de ajuda ou está tudo certo aí? Estão precisando de ajuda. Então, crianças, vocês vão me ajudar agora. Vem cá, todo mundo faz uma fila aqui, pega um pouquinho desses papéis. Vocês vão levar esses papéis, um para cada adulto, e quem quiser ajudar, coloque o seu nome nesse papel, ok? Coloque o seu nome nesse papel e ponha em qual ministério você quer ajudar. Podem ir, crianças, podem distribuir para os adultos. Vamos lá? Hoje é dia de todo mundo ajudar. Pode ir lá em cima, obrigada. Belinha. Belinha? Atenção, adultos. Se você tem vontade de ajudar na igreja, que está precisando de muita ajuda, igual as crianças nos ajudam em casa, não é? Coloque o seu nome nesse papel e o ministério em que você gostaria de ajudar. E depois as crianças vão passar recolhendo, tá bom? Combinado? Do jeito que está, agora, durante o culto, ok? Caneta tá aí na frente do banco para todo mundo. Eu gostaria então que a gente fechasse os olhos e vamos fazer uma oração. Crianças, parem só um pouquinho onde vocês estão. Vamos fazer uma oração? Querido e bom Deus, muito obrigada porque o sábado chegou. Obrigada, Senhor, porque temos a oportunidade de ter uma igreja e congregarmos juntos em louvor a Ti. Muito obrigada porque o Senhor nos dá um coração agradecido. E muito obrigada porque também temos a oportunidade de ajudar para que o seu corpo, essa igreja, continue funcionando da forma que precisa. E que outras vidas sejam alcançadas, para que assim possamos abreviar a volta de Jesus. Fique conosco, nos ajude a ensinarmos às nossas crianças como servir, não só dentro de casa, mas também na igreja. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Olha que alegria sentimos aqui, de juntos poder escutar a voz do Senhor. A voz do Senhor. Som. Nosso cordial bom dia a todos, um bom sábado. Obrigado a você que está aqui conosco, a você que também nos acompanha pelo Facebook. Temos agora alguns anúncios para serem feitos. Pedimos a atenção de todos, porque tem que ver com a programação da nossa igreja, dos eventos que temos pela frente. Deixa eu ver se aqui vai funcionar. Fritz, acho que não vai funcionar não, né? Ok.
Pode passar aí. Por favor, coloquem os seus celulares no modo silencioso para que você não seja perturbado durante o culto, nem também não incomode outros. Pode passar o próximo. If you need translation, please just raise your hand and someone will give you the device. Já temos alguém pronto para fazer a tradução. Próximo. Logo após o culto, não nos esqueçamos, acabou aqui, nós já podemos nos dirigir para o refeitório, para o nosso potluck, segundo sábado do mês. Estão todos convidados a participar. Até você que está nos assistindo pelo Facebook, se quiser correr, chegar aqui a tempo do almoço, pode vir, que vai dar prazo. Próximo. Hoje, a partir das 3h30, nós temos o dia de clube. Desbravadores e aventureiros, hoje, a partir das 3h30. Lembrando que para os aventureiros, logo após o encerramento da reunião, haverá uma reunião da diretoria dos aventureiros com os pais dos aventureiros para acertar alguns eventos que temos pela frente. A Bárbara quer deixar vocês a par do que vai acontecer. Então ela está convocando, já foi convocado no grupo, então só reforçando, logo que encerrar a atividade do clube dos aventureiros, os pais estarão se reunindo. Os bravadores se reunindo lá na casa, os aventureiros aqui no refeitório. O próximo, por favor. Ok, Minha Família no Céu é a nova série das quartas-feiras, todas as quartas a partir das 7h30. Estamos trabalhando temas que têm a ver com a família, psicólogos, terapeutas, pastores, pessoas que estão envolvidas com a área de família, estarão conosco durante as próximas quartas-feiras. Então você que já está acostumado com esse horário, que já tem acompanhado os nossos cultos, por favor, se conecte, você recebe o link do Zoom no seu celular ou você também pode se conectar pelo Facebook. Esse projeto está a cargo do Ministério da Família, onde estamos trabalhando temas voltados para a família. Tivemos semana passada a Lidiane participando conosco. Vamos ter nas próximas quartas-feiras convidados especiais participando e você é convidado a estar conosco. O próximo, por favor. Vamos lá. Ok, o chá de revelação das amigas de oração, que está sendo um projeto do Ministério da Mulher, próximo sábado, a partir das 5h. É isso mesmo, 5h, no refeitório da igreja. Esse projeto Amigas de Oração, eu tenho visto ali todos os sábados, os presentinhos, as lembrancinhas, os pedidos. Próximo sábado, às 5h, será o chá de revelação, todos convidados. Pode passar o próximo? Eu quero convidar aqui os encarregados do programa, Naira e Lidiane, que vai falar para a gente do que vai acontecer amanhã. Vocês emprestem um microfone para elas, por favor, aí. Um dia em família no parque. O que é isso, um dia de família no parque? É um dia que vai estar toda a família da igreja. Todas as famílias estão convidadas. Vai ter muita diversão, não é, Lídia? Ixi, nossa, vocês vão sair amanhã, olha, vocês vão relembrar aquele momento de criança e adolescência nosso, hein? Que tá todo mundo aí enferrujado já, só cuidando de criança. Acho que alguns vão ter que levar umas pomadas de Voltaren, né? Talvez. No Gelol, porque A programação tá super boa. Nós vamos começar às 10h. 10h, começa às 10h. Que ponto, hein, papais e mamães? Ô, gente, é domingo, mas dá para acordar, né? 10 horas. Tá bom. 10h, né? As crianças Agora tá bom. cedo. Aonde é que vai ser isso? Vai ser aqui no parking lot da igreja? Não. A gente vai fazer no mesmo do ano passado que nós fizemos lá no Russell Creek. No Russell Creek. Tem o endereço ali, tá meio apagadinho, mas é no Russell Creek Park. Isso. Fica ali na McDermott. Exatamente. É perto onde tem um parquinho, tem a churrasqueira que eles fazem ali, a gente vai estar no mesmo lugar. Vocês já vão ver tudo enfeitado com balões, com as coisas. Vai dar para saber onde a gente vai. Agora, é importante a gente chegar cedo para a gente tomar conta do espaço já, né? Dominar o terreno, né? Vamos fincar a bandeira e dizer, essa área aqui é nossa. Então, 10h começa com as atividades para as crianças. Tem várias oficinas, manicure, culinária, vai ter pintura, vai ser muito legal. Os meninos também vai ter coisa, né? Arco e flecha. Oh. Todas as idades. Tá, e na hora que bater a fome, o que vai acontecer? Aí vem... Cada um liga pro Nordeste e pede. Na verdade, você é o Nordeste, né? Cada um de nós vamos ser o nosso próprio Nordeste. Levem um prato doce ou salgado. Nós vamos ter uma mesa lá bem bonita, nós vamos fazer um almoço comunitário, mas cada um leva o seu lanchinho, aquele que você pretendia já levar para o piquenique no parque, você já leva. Nós vamos providenciar
os talheres e pratos descartáveis, mas a sua bebida aí vai ser individual. Cada um leve a sua própria bebida. Se você quer tomar um suco, se você quer tomar um... Mas pode ser aquele salgadinho do mercado? Ah, não vai rolar, eu acho. Salgadinho de É mercado. almoço, né? É, coisa boa, né? Porque nós queremos saber qual é a sua melhor receita. Salgadinho de mercado, se você quiser jogar para os patinhos lá na lagoa, pode levar. Tá bom. Pode. Então, é isso aí. Todos são Isso aí. convidados, não é só para as crianças. É para a família. Ministério Jovem, o Master, tá todo mundo envolvido nesse projeto, então todos estão super convidados. Quando terminar o almoço, aí nós vamos ter um momento das gincanas com a família. Aí é um momento muito especial. Vai ter brinde para a família que vencer. Então aí a gente quer ver como vocês trabalham em família. Se tá todo mundo aí bem bom de comunicação, de união. E aí depois, quem for aí a família, Muitos brindes. vai ter brinde. Para as crianças, para os adultos. Vai Para ter todo mundo. E no finalzinho sempre rola uma bola, né? Vamos soltar uma bola lá e a galera vai poder jogar futebol. Ah, vai ter futebol. Ó, nós vamos passar agora. Em cada lado vai ter uma prancheta com uma lista, porque nós queremos que você coloque o seu nome e a quantidade de pessoas da família que vão estar, para que no momento que a gente está preparando as oficinas, no momento das gincanas, a gente saiba mais ou menos a quantidade de material que nós vamos precisar para fazer tudo isso. Tá, essa prancheta está passando agora entre eles? Vai passar agora. Vai passar entre vocês. Ah, isso. E Coloca o nome da família. Nome da família e a quantidade de pessoas. Você está levando um amigo, você está levando outras crianças, né? Porque também pode convidar. Pode, muitos, uma né? ótima oportunidade. Vai ser muito divertido. A gente espera todos vocês lá, certo? Tá ok. Muito obrigado, Naira. Obrigado, Lidiane. Viu aí, gente? Amanhã, então, será um dia bem especial. Não vai estar chovendo, fiquem tranquilos, né? O tempo vai estar bom. Vamos aproveitar mais esse dia especial para nossas famílias. Eu acho que esse é o último. Isso. Muito obrigado a vocês, equipe de louvor. Vamos cantar para nós darmos início ao nosso culto. Vamos ficar todos em pé? Nos reunimos no Santo Monte e eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus, pois se faz presente neste santo e bom lugar, pois se faz presente neste santo e bom lugar. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo privilégio que estamos tendo nessa manhã de louvarmos o Teu santo nome. Obrigado porque temos a certeza que quando o invocamos, o Senhor se faz presente em nosso meio. Abre o nosso coração, a nossa mente para a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos mais próximos de Ti a cada dia. E tudo que fizermos aqui hoje, seja para honrar e glorificar o Teu santo nome. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar em pé para que a gente possa cantar e realmente nos concentrar nesse momento tão importante que é usarmos nossas vozes para louvar o nosso Deus.
estava lendo essa semana a lição também e essa parte do trecho de Salmos 30, que fala bem assim: cantem louvor a Deus, o Senhor de vocês, o povo fiel, ao seu povo fiel. Lembrem do Senhor, lembrem que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. E esse a gente conhece bem. O choro pode durar uma noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Amém. Que esse possa ser o nosso anseio, que a gente possa louvar a Deus, pensando que a gente não tem nada que temer ao futuro. Apenas que nos esquecemos do quanto Ele fez no passado. Não é isso? Então vamos louvar com bastante força, bastante alegria, esse Deus tão maravilhoso. Essa é a razão que nós estamos aqui, para adorá-lo, para louvá-lo. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Holy you came to the earth you created, all for our sake became born. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Amém. Amém. Norte ao sul, noite ou dia eu te seguirei. Mesmo que o mundo me abandone, eu serei fiel. Onde mandares, irei segurando em tuas mãos. Seja meus olhos e guia meu coração. Que eu siga a tua
norte ou sul, noite ou dia te seguirei. Mesmo que o mundo me abandone, eu serei fiel. Onde mandares, irei segurando em tuas mãos. Seja meus olhos e guia o meu coração. Que eu siga a tua vontade e que sempre a missão me acompanhe. Que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino de Cristo. Deus à minha frente está. Que eu siga a tua vontade e que sempre a missão me acompanhe. Que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino de Cristo. Deus à minha frente está. Amém, Senhor. Você diz amém? Amém. Esse hino, ele fala muito ao meu coração, e eu sei que fala muitos também. Ele fala da grandeza de Deus e de quão pequeno nós somos, verdade? Não há muitas vezes, o ser humano não se acha assim, demais, como fala no popular, né? Se acha. A gente se acha muito importante. Ah, uma coisa deu errado. Ah, não, eu vou com meu orgulho, eu vou com... Não, eu tenho que fazer minha justiça. Mas pensa bem, o Rei do Universo, aquele que nos criou, Ele é dono de tudo. Ele veio aqui e se fez humilde. Isso é uma lição que eu penso muito mais é no Natal, sabe? Mas a gente tem que pensar cada dia. A gente tem que pensar cada semana, sabe? E quando a gente louva, a gente está tocando as mãos desse Deus infinito. E que a gente possa pensar que Ele, que podia tudo, porque Ele é o nosso Rei, Ele é o Criador, Ele se fez humano, se fez humilde e passou por tantas coisas. Então vamos pensar nessa letra desse hino, que ela fala muito ao nosso coração. E o que nós devemos fazer. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, Pai.
dele. Por isso, Senhor, me achego a ti, prostrado diante do altar. E somos. Eu sou pecador, tu és Salvador, aceita meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar teu trono, Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. Bem forte. Levanto as mãos em oração para alcançar teu trono, Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. Que privilégio. Amém, Senhor. Provai e vede. História de hoje: a visão de Marilyn. O Serviço Cristão de Gravação para Deficientes Visuais comemorou recentemente seu 120º aniversário. Mas você tem alguma ideia de como tudo isso começou? Bem, chegou a hora da história. Em 1898, Austin Wilson, um deficiente visual de 26 anos, teve a arrojada ideia de ir até a Associação Geral com a iniciativa de produzir a revista Christian Record, em Braille. Felizmente, muitas pessoas apoiaram o seu plano, ofereceram-se como voluntárias, doaram e trabalharam para tornar tudo uma realidade. Mais de um século depois, muitos ainda são abençoados por este ministério. Um dia, uma mulher chamada Marilyn ligou para o Christian Records com uma voz chorosa para dizer obrigado. Ela era membro do ministério por mais de 30 anos. Marilyn ainda estava sofrendo com a perda de seu marido e explicou como tinha sido impactada por um livreto recentemente publicado em Braille. Espera-se que até 2050 haverá cerca de 115 milhões de portadores de cegueira em todo o mundo. Ao devolver o seu pacto, você também estará ajudando a manter viva a visão de Austin, permitindo que muitos possam ver a luz da salvação. Coloquemos nossos desejos por último e primeiro Deus. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Muito bom dia a todos, um feliz sábado. Nós seguimos com... Hoje, na verdade, tem duas partes aqui. Nós seguimos com o nosso estudo bíblico a respeito dos dízimos, elaborado pela Divisão Sul-Americana. E vocês vão perceber que nas próximas perguntas a gente já viu toda a parte conceitual. E agora o estudo vai mais para questões práticas. E aí eu vou fazer a pergunta, então, a pergunta número 14, que diz o seguinte: heranças, presentes em dinheiro ou dinheiro achado devem ser dizimados? E a resposta da pergunta é basicamente o seguinte: a gente às vezes tenta distorcer algo que é muito claro. Deus é dono de tudo e Ele nos pede a devolução de 10% em cima do nosso ganho. Só que o seu ganho não é só salário. Se você recebe uma herança, você aumentou o seu ganho? Você aumentou o seu patrimônio? Sim. Se você recebe
se você recebe um dinheiro, você comprou uma casa por 100 e vendeu a casa por 400, você aumentou o seu patrimônio, sim ou não? Só que a gente distorce. Vou mais além, se nós recebemos o cheque de estímulo do governo, ou stimulus check, você aumentou o seu patrimônio com a entrada que o governo te passou desses recursos? O raciocínio é o mesmo. Todos eles devem ser dizimados pura e simplesmente porque representam ganhos, e a partir dos nossos ganhos é que nós devolvemos. A pergunta da próxima semana vai ser uma pergunta bem interessante, é o seguinte: é correto descontar impostos antes de calcular o dízimo? Pergunta número 15 da próxima semana. Mas antes de convidar os diáconos, eu queria dar uma notícia boa. É uma pena que eu acho que ele não está aqui. Mas eu não sei, algumas vezes eu já estive aqui com vocês e muita gente falou assim: poxa, eu gostaria de, quando eu dou as minhas ofertas, de eu dar as minhas ofertas para um ministério em específico através do aplicativo. E a gente até então sempre falou aqui que não dava. Se você quer dar para algum ministério em específico uma oferta, você tem que pegar um envelopinho, preencher e dedicar para aquele ministério. Pois bem, o Charles, que conhece o tesoureiro da igreja de Irving, em uma conversa se chegou a esse assunto e o tesoureiro da igreja de Irving falou assim: sim, é possível. Ele falou assim: mas o Léo falou lá que não é possível. E quando eu assumi em janeiro, quando fiz o treinamento que foi me passado, que não era possível. Ou seja, o Charles, que nem é do ministério, se envolveu com a causa, me mostrou como, me colocou em contato com esse tesoureiro, e a partir de hoje, se vocês acessarem o aplicativo agora, nesse momento, vocês podem direcionar suas ofertas para qualquer um dos ministérios da nossa igreja. Além da igreja local, todos os ministérios, fundo de reserva, Pathfinders, aventureiros, escola sabatina, todos eles, não vou falar todos aqui, senão é capaz de esquecer de algum. E sempre quando a gente fizer também alguma ação especial, como foi a para o Davi Fernandes, para a cirurgia dele, a gente também vai poder acrescentar, e tanto eu quanto você podemos participar através do aplicativo. Se vocês tiverem alguma dúvida, me avisem, vou ter prazer em ajudá-los, tá bom? Convido os diáconos para o recolhimento dos dízimos das ofertas. Quantas bênçãos o Senhor tem derramado, nossas vidas Ele tem com amor cuidado, nossos corações transbordam em sincera gratidão, em resposta devolvemos o que é teu. Somente a ti, Senhor, somente a ti, Senhor, devolvemos o que é teu em gratidão. Somente a ti, Senhor, somente a ti, Senhor, nós devolvemos o que é teu em adoração. Oremos. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez agradecidos por estarmos na Tua casa de louvor e de adoração, em tão boas condições. E nessa hora, Pai, também nosso coração está agradecido por tantas bênçãos que o Senhor nos dá, por tantos recursos e também pelos recursos financeiros, que muitas vezes não vêm somente através do nosso trabalho, mas como uma herança, como uma venda ou como algo que nós achamos. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos fiéis a Ti em todos os cenários e em todas as situações da nossa vida, que possamos ser genuinamente fiéis a Ti. E pedimos, Pai, nessa hora que o Senhor abençoe esses recursos arrecadados para que eles possam ser usados poderosamente
na pregação do Teu Evangelho, na pregação do Teu amor para as outras pessoas, que isso alcance o nosso próximo. E nós Te louvamos também, Pai, pela oportunidade, pela inteligência de pessoas que viabilizam a nossa participação nesse momento através da tecnologia. E Te agradecemos, Pai, porque o Senhor escolheu o Charles para que, com boa vontade, com interesse, nos indicasse essa opção e que agora a gente possa também participar com as nossas ofertas para os ministérios através do aplicativo da nossa igreja. Pedimos a Tua bênção mais uma vez e o perdão dos nossos pecados. É isso que rogamos por Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Hoje o nosso momento de oração está repleto de bênçãos. Podem chegar para cá. Mateus, cadê? Vem cá me ajudar. Pega aqui a nossa próxima família. Enquanto a gente escolhe aqui, se o irmão Javier e a família quiserem começar a agradecer. Sí. ¿Tiene algún agradecimiento? Sí, la verdad es de que estamos muy agradecidos. También estamos seguros de que hubieron personas que estuvieron orando por nuestra familia. Justamente ayer estábamos hablando con mi esposa y decíamos, oye, la verdad es que es bonito cuando la gente ora por uno, aunque no los estemos viendo. Fue una semana muy bendecida. Y no solo eso, sino de que nosotros pedimos también oración por mi mamá, y mi mamá de 95 años ha estado muy bien también, gracias a Dios. Al mismo tiempo no perdimos la oportunidad de orar por Liliani y por Ronald, que habían estado bastante mal, y vimos la gloria de Dios realmente en la salud de ellos, ¿no? Así que la oración es poderosa. A Liliane quer agradecer. A Liliane, acho que ela tem muita coisa para contar. Só antes de você começar, o Mateus aqui pegou o nome da irmã Isaura. Cadê ela? Aqui, vem aqui, irmã Isaura. Pode vir para frente. Você vai ser a abençoada dessa semana. Você e a sua família, para que nós vamos orar. Bom, eu sei que a igreja toda sabe, né? Mas o agradecimento para essa semana realmente foi muito grande. Nós fomos imensamente abençoados essas últimas 2 semanas, de uma forma incrível. A igreja se uniu para nos ajudar com os alimentos. As bênçãos foram imensas e sem medida, porque realmente nós não conseguíamos sair da cama. E realmente os alimentos que foram trazidos, nós nos sentimos muito amados por todos que nos ajudaram. Gostaria de dizer que as bênçãos foram tantas que eu precisei vir de carro para a igreja para poder trazer os potes de volta. Então, assim, na entrada da igreja você vai conseguir encontrar todos os potes e os materiais que nos foram doados e ajudados durante essa semana. Queria falar em nome do Ronaldo. Ele falou assim, não esquece de agradecer e de falar. Então eu vou dizer que nós assim ficamos tão agradecidos com o alimento que nos foi dado. A Cláudia, com a sua mão maravilhosa, na sexta-feira, acho que foi na quarta-feira, não lembro os dias agora, já se passaram tantos, mas o alimento que foi dado. A Maiara e a Jaque que trouxeram o alimento para a gente. Assim, tudo estava tão gostoso. A Lidiane, eu sei que vocês... E algumas pessoas que não colocaram o nome na lista, como o Davi Fernandes. Gente, são tantos nomes, não queria esquecer todo mundo. Mas assim, a gente se sentiu tão abençoado através do carinho que vocês puderam proporcionar do alimento. Que realmente não precisar pensar nisso foi uma bênção maravilhosa. Então... queria agradecer muito a todos vocês por tudo que vocês fizeram por nós. O Ronaldo está em casa, chegou ontem, né? Essa foi uma das maiores bênçãos que a gente poderia receber. Ainda está sendo cuidado com oxigênio. Não pode ainda receber visitas, porque o quadro dele ainda é de cuidados. Mas ele quer estender o abraço a todos vocês. E realmente ele se sentiu muito amado e a nossa família também. E eu sei que a mãozinha realmente foi abundante, porque não abençoou só a gente, mas eu sei que abençoou a família de vocês também, então queria agradecer muito a todos. Obrigada.
Amém. Deus seja louvado, né? Como a gente aprendeu na semana passada, a oração é um benefício para o outro, mas é um benefício para nós mesmos, que nós temos a oportunidade de estarmos ali intercedendo e mais perto de Jesus. Irmã Zaura, eu sei que a senhora não vive sozinha, né? Então, a sua família, qual é o pedido da senhora? Eu peço que ore pela Juliana e pelo namorado dela, para que ela venha para a igreja. É o meu desejo. Amém. Estaremos. Também pela toda a família, para o Felto, a família, as crianças dele, a Georgia, toda a família. Amém. Estaremos orando então pela senhora, pela Juliana e por toda a sua família essa semana. E eu só quero fazer antes da gente orar, de lembrar, o pão, ele simboliza, né, Jesus, que é o pão da vida, mas é para a senhora desfrutar também, tá bom? Pode comer o pão e na semana que vem a senhora traz um novo pão para a próxima família, ok? Vamos orar então? Querido Pai Celestial, muito obrigada por tantas bênçãos, por ser tão misericordioso, tão amoroso e por cuidar de nossas famílias de uma maneira tão especial, tão grande, infinitamente misericordiosa. Agora, Senhor, diante da Tua presença, aos Teus pés, nós queremos colocar a irmã Isaura, a sua filha Juliana, o seu namorado e a toda a sua família, Senhor. O Senhor conhece o coração da Juliana, o Senhor conhece o coração da irmã Zaura, do seu namorado da Juliana. Que o Senhor possa enviar o Teu Santo Espírito, que nessa semana eles possam se sentir incomodados através do Seu Santo Espírito, convidando-os a Te servir, a Te louvar. E que um dia nós possamos ter a alegria de tê-los aqui conosco, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Que esta semana a irmã Isaura sinta as grandes bênçãos de Ti e que nós, como família dessa igreja da Lighthouse, possamos estar intercedendo por eles. Em nome de Jesus a entregamos e pedimos tudo. Amém. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, os erguerei de novo, ainda neste tempo, como um só povo que pede por renovo, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, queridos. Eu me lembro quando eu ainda era adolescente, muito tempo atrás. Não tanto, mas eu me lembro parando para pensar o que é que me motivava todos os dias. Quando você passa pela sua adolescência, é uma fase muito difícil. E eu sempre me perguntava o que é que ajuda os adolescentes a bounce back? O que é que ajuda eles a saírem desse low que muitas vezes eles se encontram? Principalmente entre as épocas dos 12 a 17 anos. Né? E eu finalmente entendi que o que me ajudava era esperança. E de onde vem essa esperança? Eu fui abençoada de ter nascido num lar adventista. Então eu cresci sabendo da esperança. Mas agora quando a gente vê o mundo mesmo nessas
com tantas calamidades, com terremoto, com tornado, com Covid, com gente morrendo. A esperança não é que as coisas vão melhorarem, mas é que não vão melhorarem. A gente sabe da verdade. Mas a gente tem a esperança de que o fim é muito mais feliz. Quando a gente passa por essas dificuldades, às vezes a gente esquece o quão perto Deus está de nós. Eu acho que a gente se sente como Jesus quando estava na cruz, e que tudo se escureceu e o Pai escondeu a face dele, e Jesus se sentiu sozinho. Mas para a gente, o que basta é tipo uma oração, só estender a mão e pedir ajuda, e Deus está do lado. Não importa o problema que você tem, Cristo está ao teu lado. Ele está ali pronto para segurar a sua mão e te levantar. Essa é a música que eu vou cantar, e eu espero que ela toque ao seu coração tanto quanto toca a minha, para saber que nunca estamos sozinhos. Recordar o que sofri, almejo estar ali, ao lado do meu Cristo, que em dor por mim sofreu. Sei que nada é capaz de apagar o que Ele fez. Sinto a força que me traz a presença do meu Deus. Não importam teus problemas, Cristo ao teu lado está. Em seus braços há descanso, e em Jesus tu vais viver. Não importam teus problemas, Cristo ao teu lado está. E seus braços há descanso, e Jesus tu vais viver. Sem Deus não sou capaz de conseguir viver num mundo tão fugaz. Sucumbirei à dor. Quero agora me entregar a quem me deu perdão. Lá na cruz certeza deu que posso confiar.
Obrigado, Dani, pela linda música. Estamos muito felizes hoje de ter assistido aqui o testemunho da Lili. Agradecimento. Não vamos esquecer de orar pela irmã Maria Molina. Ela encontra-se em casa, mas ainda usando oxigênio, ainda em tratamento. A pneumonia ainda não deu uma melhorada como se esperava. Ontem conversei com ela, ela está um pouco triste, porque esperava que tivesse uma boa notícia do médico ontem, mas infelizmente não foi. Mas ela continua sendo tratada em casa, vamos continuar orando por ela. Essa semana, segunda-feira passada, houve um bug na internet, né? Quem está acompanhando aí soube que por 6 horas o Facebook, o Instagram, o WhatsApp ficaram fora do ar. 6 horas fora do ar. Algumas coisas se descobriu com essas 6 horas que esses aplicativos ficaram fora do ar. Primeiro que Mark Zuckerberg ficou 5 bilhões mais pobre nessas 6 horas, né? Perdeu 5 bilhões. Continua tendo míseros 115 bilhões de dólares, né? Mas perdeu 5 bilhões em 6 horas. Dizem alguns que na internet depois surgiu uns memes dizendo que nesse período de 6 horas muitas famílias se reencontraram, né? Pais e filhos, mães e filhos que não se viam há algum tempo dentro da mesma casa acabaram se reencontrando porque a internet parou. Mas uma coisa se descobriu nessas 6 horas. Ninguém morreu, né? Ninguém se desesperou. O que eu quero dizer com isso? Já são 12:20. Você sabe que eu não prego mais do que meia hora. Sabe que você consegue ficar meia hora sem olhar para o seu celular? Sem checar Instagram? Sem checar TikTok? Por 6 horas o mundo ficou sem esses aplicativos. Por que às vezes a gente senta na igreja e não consegue ficar 30, 40 minutos sem estar checando as mídias sociais? Por que a gente tem tanta dificuldade de se desconectar do que não é essencial e nos conectarmos naquilo que é essencial? Faça uma conta, a galera jovem aí, faça uma conta aí na sua cabeça. Quantas horas vocês gastam por dia ou por semana checando o TikTok, o Snapchat, da galera jovem? A galera mais velha é Facebook, né? É Instagram. Quantas horas você realmente gasta na semana? E compara com as horas que você fica aqui dentro da igreja para adorar a Deus, prestar um culto a Ele. Por que a gente não consegue se desconectar? Então, eu vou fazer um pedido para vocês hoje. A gente pede para colocar o telefone no modo silencioso para não ser incomodado por ligações indesejadas. Vou fazer um pedido maior. Desconecte-se das redes agora. Você não precisa estar conectado. Eu prometo para você, 30 minutos, é o tempo que eu vou gastar, para que a palavra de Deus seja aberta, e que o Espírito Santo fale ao seu coração, e que você saia daqui melhor do que você entrou. E que essa mensagem de esperança que a Dani cantou possa realmente falar na sua vida. Eu vou fechar os olhos, vamos orar nesse instante, antes de abrir a palavra de Deus. Querido Pai que estás nos céus, obrigado pelas tuas bênçãos, obrigado pelo privilégio que nós temos de livremente poder cultuar o teu nome. De livremente podermos irmos à tua casa, prestarmos um culto de louvor a ti. Isso é um privilégio, ó Pai. Um privilégio que bilhões de pessoas desse mundo não têm. Adorar a ti livremente. Nos ajude a fazer uso desse privilégio da maneira certa, da maneira correta. Que o nosso coração e a nossa mente estejam conectados contigo agora, somente a ti, contigo. Para que a tua mensagem fale ao nosso coração e à nossa vida. Te pedimos isso, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Convido-os a abrir o livro de Romanos, capítulo 11, versos 1 ao verso 5. Estamos na nossa sequência do livro de Romanos, e o capítulo de hoje, o capítulo 11, ele é muito importante para fechar aquilo que nós estamos falando nos últimos 2 sermões. Romanos 11, capítulo 11, verso 1 a 5, diz o seguinte: Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo?
De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. O ano era 1995. Milhões de pessoas ao redor do mundo pararam para assistir pela televisão uma das entrevistas mais polêmicas e mais importantes feitas por uma celebridade naqueles dias. Lady Diana Spencer, ou conhecida como Lady Di, deu uma entrevista para a BBC de Londres nesse ano. E nessa entrevista ela contou muitos detalhes da sua vida no castelo. Ela já estava separada do seu marido, já não era mais a princesa, mas ela contou muitos detalhes da situação que eles viveram, mas 2 detalhes chamaram muito a atenção de todos. O primeiro foi quando ela disse que o casamento dela não teve condições de prosseguir por causa do relacionamento que o príncipe Charles tinha com Camilla Parker, a sua ex-namorada. E ela disse que era impossível manter um relacionamento com mais uma pessoa participando. Mas o que chocou muita gente foi quando ela disse que ela se sentiu rejeitada pela família real britânica. Que ela não conseguiu se adaptar aos padrões e às formalidades que eram e que são exigidos pela família real britânica, ou por uma família real. Ela era plebeia, ela não convivia nesse círculo. E ela diz claramente que ela se sentiu rejeitada pelas pessoas da família real. E que isso fez muito mal ao seu bem-estar, ela se sentiu muito mal, ela desenvolveu transtornos psicológicos por causa dessa relação difícil de rejeição que ela teve por parte da família real. A rejeição é um assunto muito sério. Quando rejeitamos as pessoas dos nossos círculos, nós causamos danos terríveis a essas pessoas. Ser uma comunidade inclusiva é o grande desafio da igreja moderna nos dias de hoje. Saber aceitar as pessoas com as dificuldades que elas têm, com as situações que elas vivem. Pois de todas as formas ruins de rejeição, existe a rejeição por grupo, por etnia, vários tipos de rejeição, mas a rejeição espiritual é a pior delas. Não há nada que machuque mais uma pessoa de não ser bem recebida, de não ser bem aceita num círculo religioso. Porque esse tipo de rejeição, ela afeta 2 coisas. Primeiro, afeta a maneira como a pessoa vê Deus e afeta a maneira como Deus está sendo apresentado para ela. Então, quando uma comunidade rejeita alguém, ela está afetando aquela pessoa na maneira como Deus está sendo apresentado para ela. Ela verá Deus da maneira como está sendo apresentado para ela. E esse é um problema muito sério que a igreja tem hoje, de como atender a essa realidade e aceitar as pessoas. Quando em nosso meio nós rejeitamos alguém, quer seja pela sua classe social, quer seja pela sua etnia, ou mesmo pela sua orientação sexual, nós estamos afetando a forma como Deus é apresentado para ela. E ela vai aceitar ou não Deus, ou Deus que nós adoramos, da maneira como nós apresentamos. O problema da rejeição espiritual, como abordado por Paulo, não é porque Deus rejeita as pessoas. Mas fica evidente na palavra de Deus, especialmente nesses capítulos, especialmente no capítulo 11, de que somos nós, as pessoas que rejeitam a Deus. E esse é o assunto que toma a maior parte do capítulo 11 de Paulo, quando ele fala da rejeição. Na realidade, o capítulo 11 ele fecha uma sessão que começou lá no capítulo 9.
Havia um problema entre os judeus e os gentios dentro da igreja de Roma. A relação entre eles não era muito boa. A relação entre esses dois grupos era uma relação difícil, complicada. E Paulo vem abordando esse tema no seu livro. Ele quer fazer com que esse problema deixe de existir no meio deles. Os gentios conversos estavam menosprezando os judeus que se convertiam ao cristianismo. E isso fazia o quê? Afastava os judeus do cristianismo. Quando eles chegavam dentro da igreja e não eram bem recebidos, eram rejeitados, eles começavam a não ir mais, começavam a se afastar. Havia acontecido uma inversão dos valores dessa história, porque até um tempo os judeus se julgavam salvos apenas pela condição de ter nascido judeu. Essa é uma condição que eles tinham. Eles eram judeus, haviam sido nascido no povo judeu, estavam naturalmente salvos. Mas agora eles estavam sendo acusados de terem sido rejeitados por Deus. Ou seja, eles não tinham mais chances de salvação. E Paulo trabalha esse tema para trazer uma luz. Afinal, ele diz aqui no texto que nós lemos, ele era judeu. E faz questão de identificar a tribo que ele havia nascido, ele era da tribo de Benjamim. E mesmo assim, sendo judeu, ele foi chamado pelo próprio Deus. E lembre-se, Paulo foi chamado por Deus depois da morte de Estevão. E a morte de Estevão é o marco histórico e profético que mostra claramente que a nação judaica rejeitou a mensagem do Messias. Então, se Deus chama Paulo depois desse episódio, fica evidente que havia uma esperança para o povo judeu, porque Deus estava chamando não só um judeu, um fariseu, um legalista, alguém que ele tinha a certeza que seria uma grande pessoa. Se Deus o havia chamado, era porque havia esperança para o povo de Israel. Havia no coração de Paulo o desejo de servir ao seu povo, de que o seu povo conhecesse essa mensagem. No livro dos Atos dos Apóstolos, a irmã White, ela fala claramente disso, que um dos propósitos que Paulo tinha no seu coração era o de poder trabalhar com o seu povo. Ele foi chamado para os gentios, mas nós vemos em várias ocasiões ele mandando cartas para judeus, ele mandando informações, ele orando por eles, intercedendo por eles, porque o que Paulo queria no seu coração era que o seu povo tivesse o contato com esse Deus que ele aprendera, com esse Deus que ele conhecera. E porque Paulo tinha certeza que ainda havia esperança para o seu povo. Talvez não como nação eleita, mas como indivíduos, como pessoas. E no seu coração ardia esse desejo. E é por isso que ele tenta trabalhar essa situação que havia na igreja de Roma, para que as pessoas se sentissem aceitas. Afinal, esta era a nação que Deus havia levantado, lá com Abraão. E a irmã White fala que de profeta após profeta, Deus levantou profetas durante toda a história para demonstrar claramente que as promessas dele para esse povo iriam se cumprir. Até a chegada do Messias e até mesmo a rejeição ao Messias, Deus estava trabalhando com esse povo para que eles pudessem ter a oportunidade de conhecer essa mensagem. O que fica evidente na história do povo era que foi ele, o povo, que rejeitou a mensagem do Messias. Foi o povo, a nação de Israel, que não quis seguir a mensagem do Messias. Queridos, no campo espiritual, somos nós que rejeitamos a Deus, nunca o contrário. Deus nunca rejeita um filho seu. Deus nunca rejeita ninguém. Ele, pelo contrário, a história e a Bíblia nos mostra que sempre foi ele que veio em direção ao ser humano. Na história da humanidade, o afastamento de Deus se dá pela minha atitude, não pela atitude de Deus. Sou eu que rejeito, e isso fica evidente na história do povo de Israel. O problema é que os judeus eram olhados nas comunidades cristãs com desconfiança. Paulo prepara essa situação e ele aborda isso porque ele havia experimentado isso. Quando Paulo se converteu, quando ele
ainda estava lá deitado na cama, não conseguia enxergar, e Deus fala para Ananias, vai lá na rua direita e ore por Saulo, que está lá. A primeira reação de Ananias foi dizer, não, eu não vou. Esse camarada, eu não quero contato com ele, não. E Deus tem que falar para Ananias, não, ele é um tição tirado do fogo, eu tenho planos para ele. E mesmo depois, Paulo não foi bem aceito entre os apóstolos. Os apóstolos olhavam para ele com desconfiança. Paulo não foi aceito entre os círculos religiosos da comunidade cristã daquela época. Ele havia experimentado a rejeição, ele próprio. E é por isso que ele trabalha esse tema para mostrar para o povo, para a comunidade daquela época, que Deus não rejeita as pessoas. Que Deus não rejeita ninguém. E que ele tem um plano de salvação para cada um de nós. Que basta nós olharmos para ele, aceitarmos a sua mensagem, nos entregarmos a ele, que ele vai cumprir esse propósito. E ele trabalha esse tema. O problema é, como eu disse, que os judeus eram olhados com desconfiança em algumas comunidades. Em alguns casos, rejeitados. Queridos, e por séculos, infelizmente, por séculos, os cristãos continuaram essa prática. A ponto não apenas de rejeitar os judeus, mas em muitos casos de segregá-los, em muitos casos de persegui-los e em muitos casos de matá-los. Por séculos, a igreja cristã manteve essa prática, culminando com a Segunda Guerra Mundial, com o grande Holocausto, uma das maiores vergonhas da história da humanidade. Mas sabe o que é interessante? Que uma das histórias mais absurdas desse tipo de perseguição aos judeus aconteceu no Brasil. Sim, no Brasil. Por volta do ano 1600, essa região do Brasil, o Nordeste brasileiro, foi colonizado pelos holandeses. Os holandeses ocuparam essa região. A cidade de Recife, que hoje é a capital de Pernambuco, era a cidade aonde os holandeses se estabeleceram e eles queriam fazer de Recife a capital não só daquela região, mas praticamente de toda a América do Sul. Durante o tempo em que esse cidadão aí, Maurício de Nassau, governou essa região, Maurício de Nassau, ele era governante, ele morava em Olinda, existe a casa dele até hoje lá. Durante o período em que ele governou essa região prosperou muito. Economicamente, nas artes, no campo das artes, no campo da cultura, no campo da educação. Foi uma região que se desenvolveu muito com a chegada dos holandeses. Mas o que chamou a atenção é que quando os holandeses chegaram nessa região e se estabeleceram, junto com os holandeses, vieram grupos e grupos de judeus que estavam fugindo da Inquisição na Europa nessa mesma época. Eles encontraram na Holanda um lar e quando ouviram falar que a Holanda estava planejando criar uma outra região, um outro país, uma outra colônia, mais longe ainda da Europa, e para fugir ainda mais da perseguição, eles foram para essa região. E ali, então, nessa região em Recife, os judeus prosperaram. Mais do que isso, eles puderam praticar a sua própria religião. Essa é uma sinagoga que existe na cidade de Recife. É a primeira sinagoga brasileira. Ela está ali na cidade, até hoje ela está ainda e funciona até hoje. Ela foi aberta por volta do ano 1600 e poucos. Ou seja, para marcar realmente que ali havia um grupo de judeus e que estavam ocupando aquele lugar. O problema aconteceu foi quando Maurício de Nassau deixou de ser o governador e voltou para a Holanda. Os portugueses então invadiram essa região. Houve a guerra e os portugueses tomaram conta. Os portugueses então, ao tomarem conta dessa região, eles deram aos judeus 3 meses para saírem dali. Conta a história que muitos fugiram para o sertão do Nordeste e muitos mudaram de nome para não serem perseguidos. E se você tem o sobrenome Oliveira, Moreira, provavelmente você tem uma ascendência judaica daquela região. Mas um grupo de 600 entraram em navios e tentaram fugir para uma outra cidade que estava sendo criada, chamada a Nova Amsterdã. Vários barcos com 600 pessoas, judeus. Ao chegarem aqui no Golfo do Caribe, no Golfo do México, eles foram abordados por alguns piratas, foram presos.
Apenas 23 deles conseguiram continuar a viagem e chegaram a essa região, a Nova Amsterdã. Se estabeleceram. Dali a pouco, os outros 600 que haviam ficado para trás se juntaram a eles e foram recebidos então nessa nova região. Essa região prosperou com a ajuda dessas pessoas, desses judeus que haviam chegado nessa região. Esse lugar hoje nós chamamos de Manhattan. Manhattan foi fundada pelos judeus expulsos do Recife. Nós trocamos Recife por Manhattan. Até hoje, se você for em alguns pontos, existem 2 lugares, 2 placas em homenagem a essas pessoas. A primeira, essa aqui, é um cemitério, que está dizendo Spanish e português, são os brasileiros que chegaram aqui. 1656 foi fundado esse cemitério. 1650 foi quando os judeus chegaram ali em Manhattan. E essa placa que está perto de uma sinagoga, aqui não dá para ler, mas se você chegar em casa e procurar na internet, você vai achar. Aqui fala aos 23 portugueses que chegaram aqui e ajudaram a fundar a cidade. Sabe o que é incrível dessa história? Perseguição. Eles não puderam ficar em Recife, nem no Brasil, porque a coroa portuguesa, extremamente católica, não aceitava a presença dos judeus naquele lugar. E eles tiveram então que fugir, como eles fizeram durante muitos anos. E essa foi, infelizmente, a prática da igreja cristã durante muito tempo. Qual a causa disso tudo? A rejeição dos judeus ao cristianismo. Não queriam se associar de forma alguma ao cristianismo. O Dr. Mário Veloso, um teólogo adventista, no seu comentário bíblico homilético, ele aborda esse tema. Ele fala que essa distinção começou muito cedo. E porque os cristãos rejeitavam aos judeus, e às vezes o Império Romano tentava colocá-los todos iguais, parecidos, até porque eles guardavam o sábado juntos, os judeus, e por não serem aceitos nas comunidades, eles começaram a se distanciar e se isolarem na sua religiosidade. Não queriam nenhum contato com os cristãos. Mesmo que a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, foi fundada somente com judeus. Foram os judeus que seguiram João Batista, que ao estudarem as profecias de João Batista e as profecias bíblicas, perceberam que eles tinham que preparar a sua vida para a chegada do Messias, e assim o fizeram, e seguiram a Jesus. A igreja cristã primitiva, ela começa no seio do judaísmo, e em algum momento isso se separa, isso se distingue, e a igreja cristã começa a rejeitar essas pessoas. O que temos que aprender com essa primeira parte do que estudamos até aqui? Primeira coisa, sou eu quem rejeita a mensagem. Sempre foi assim na história da humanidade. E segundo, eu posso, por causa do meu preconceito, estar fechando as portas de acesso a Deus para muitas pessoas. Corremos um risco muito grande de, ainda nos dias de hoje, agirmos como a igreja primitiva agiu, infelizmente, fechando as portas para algumas pessoas quando somos movidos pelo nosso preconceito. Contudo, a essência do capítulo 11 não é rejeição, a essência da mensagem do capítulo 11 é uma mensagem de esperança e de restauração. Mesmo que a nação judaica tivesse rejeitado a Cristo, ele, Jesus, não havia rejeitado o seu povo. E para ilustrar essa realidade, Paulo usa uma figura muito interessante. Se você ler o capítulo depois, você vai poder entender. Paulo usa a ilustração da oliveira. A oliveira, que é a premissa, que é a mensagem pura do evangelho. Essa oliveira, ela tem seus ramos quebrados, que é alusão ao povo judeu. São ramos que foram quebrados, e outros ramos de outras oliveiras, e às vezes ramos de outras árvores, foram enxertados nessa oliveira. E eles passaram a produzir o fruto da oliva. Paulo faz uma alegoria muito inteligente, porque ele mostra claramente que a rejeição que o povo judeu teve para com a mensagem foi a oportunidade para que nós, os gentios, pudéssemos estar conectados à oliveira verdadeira.
e através dessa conexão, desse enxerto, passássemos a fazer parte da essência desse evangelho. Porém, nessa ilustração, Paulo faz 2 alertas muito importantes para nós. Primeiro alerta, ele diz para os ramos que foram enxertados. Eu, você, a humanidade toda que aceitou a mensagem foi enxertada na oliveira. Ele faz um alerta, ele diz, não se gloriem. É como se ele dissesse, não suba para a sua cabeça. Não pense que você é tão especial que você nunca será cortado dessa oliveira. Porque se os ramos originais um dia foram muito mais os enxertados, então não se orgulhem pelo fato de você estar conectado à oliveira. Você tem que estar conectado e dela tirando os suplementos que você precisa para se manter vivo. O orgulho espiritual é uma das piores derrotas que o ser humano pode ter. E é por isso que Paulo faz esse alerta, não se gloriem, não fiquem achando que vocês nunca serão cortados, porque vocês podem correr o mesmo risco, podem incorrer no mesmo erro. Ou seja, o de achar que a salvação é merecimento nosso. De achar que ser salvo é algo que eu mereço, e eu não mereço. É a graça, somente a graça. E o outro alerta que ele faz, ele fala para os judeus. Ele diz para eles, vocês os ramos cortados, vocês podem ser reenxertados à oliveira. Claro que podem. Porque a graça de Deus supera tudo isso. A graça de Deus supera o afastamento, a graça de Deus supera a rejeição, a graça de Deus supera tudo isso, desde que a pessoa permita que ali Deus, como agricultor, reenxerte esse mesmo ramo de volta à oliveira. Paulo reafirma aqui que há apenas um caminho seguro para a salvação. E esse caminho é a pessoa de Jesus. Não há outro caminho. Ele está falando para os judeus, esqueçam essa religião legalista que vocês vivem, achando que tudo é merecimento de obras. Esqueçam isso, eu descobri isso na minha vida. É a graça. É a graça que nos mantém conectados à oliveira. É a graça de Cristo que trabalha em nós e faz com que nós sejamos considerados filhos dele. Foi a graça que enxertou os ramos da oliveira brava. E será a mesma graça que ligará novamente à oliveira os ramos que foram cortados, se eles assim o permitirem. A grande mensagem do capítulo 11 é uma mensagem de restauração e de esperança para aqueles que rejeitaram a Jesus. E podemos aplicar homileticamente esse assunto, esse capítulo às nossas vidas, e podemos dizer claramente, eu posso dizer para mim, você pode dizer para você, eu sou um ramo enxertado nessa oliveira. Eu pertenço a essa família de Deus, porque agora a mensagem do Messias se abriu a todos e há um só Deus e há um só povo. Todos nós fazemos parte da mesma herança feita ao povo lá atrás, a Abraão. Nós somos herdeiros da mesma herança. Mas não nos gloriemos. Não fiquemos orgulhosos. Nós precisamos nos manter conectados. Para encerrar essa sessão do capítulo 11, que encerra, como eu disse, a sessão começa no capítulo 9, Paulo, ele escreve um cântico, ele escreve uma poesia, ele escreve uma música. E esse cântico de Paulo, para encerrar, o capítulo diz assim, que Deus maravilhoso nós temos, como é profunda a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Como é impossível a nós compreendermos suas decisões e seus caminhos. Quem dentre nós conheceu a mente do Senhor? Quem é que sabe o suficiente para ser o seu conselheiro? E quem já deu alguma coisa a Deus para que ele pudesse recompensá-lo? Todas as coisas vêm única e exclusivamente dele, para ele e por ele. Quem pode prescrever, quem pode prescrutar a mente de Deus? Quem pode entender os caminhos de Deus? Quem pode questionar as decisões de Deus? Quem sou eu
Quem somos nós? Quem é o ser humano para questionar a salvação que Deus dá para as pessoas? Quem somos nós para entender a misericórdia de Deus para conosco como ser humano, como raça caída? É impossível ao ser humano entrar na mente de Deus e conhecer os seus desígnios. Nós somente precisamos aceitá-la. Quem pode questionar a misericórdia de Deus? Os caminhos do Senhor a Ele pertencem. Quem é o ser humano para fazer juízo de Deus? A mensagem de Romanos 11 não é de rejeição, mas de esperança. Sabe por quê? Porque Deus é Deus e nunca deixará de ser. Que essa graça alcance a cada um de nós, alcance a você, e que você se sinta pertencente a essa família, esse ramo conectado à oliveira verdadeira, e que possamos produzir os frutos que provém de estarmos ligados a essa oliveira. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos dando um bom sábado na companhia dEle e sob a graça e a misericórdia dEle. Amém? Quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos e encerrarmos assim o culto dessa manhã. Querido amado Pai que estás nos céus, muito obrigado pelas tuas bênçãos, muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção em nossas vidas. Muito obrigado ao Pai porque a tua promessa não falha. O Senhor nos chama de teus filhos e é assim que nós somos, seus filhos. Ramos que um dia estavam cortados, jogados, quem sabe, à beira da estrada, mas o Senhor nos reconectou, nos enxertou na oliveira verdadeira e nos fez agora pertencentes da sua família. Obrigado, Pai, pela sua misericórdia. Obrigado pela sua graça. Que ela nos alcance, que o perdão dos pecados seja constantes conosco. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Hoje aqui, Jesus, seus braços e sentir o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tornou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu. Feliz sábado a todos.